Shalom, lekulam Israelitim, Shalom, lezarim, shel Elohim lev, Shalom, leka, asher mishtatef rate'ala shelanu YouTube. Shalom para todos os israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros, e Shalom para você que acompanha o nosso canal no YouTube, que é o Zaken, Asaf Benami Crispim Levi. O nosso objetivo é ensinar a Torá, os estatutos e os juízos que saíram da boca do Eterno, porque cremos que a Torá, ela possibilitará a cada um de nós para voltarmos para a nossa terra no Oriente Médio, a terra que o Eterno jurou dar a Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, David e a toda a sua descendência para sempre. Nós somos descendentes das 12 tribos de Israel. Então, é hora do retorno para a Torá, para os estatutos e os juízos do Eterno, para as leis bíblicas do Criador, como fizeram nossos pais, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe e Yahushua, os justos no passado. E nós sairmos fora das religiões que estão escandalizadas. As três grandes religiões e suas filhinhas, judaísmo, cristianismo e islamismo, estão escandalizados. E só nos resta uma saída, nós voltar os olhos para o nosso Criador, que deu a sua pura Torá, as palavras que saíram da boca dele, que são a nossa vida. Conforme ele disse a Moshe, hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, coloco a vida e a morte. Escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida, quando vós guardardes os meus estatutos e os meus juízos, que é a Torá. Bom, hoje eu quero falar do item 113. Nós estamos falando do ritual de pureza, já estamos quase terminando. E hoje vamos falar da cinza da vaca ruiva, chamada em hebraico de Heifer, Adamá ou Heifer vermelha. E eu quero convidar você para nós lermos em Números, Bemidbar, capítulo 19. Números, Bemidbar, capítulo 19. Versículo 2 ao 9, que diz assim: esta é a ordenança da Torá que Yahweh determinou, dizendo: fala aos filhos de Israel, para que eles tragam uma heifer vermelha, uma novilha vermelha, sem defeito, na qual não haja defeito, e que sobre ela nunca veio um jugo, e darás a Elazar o Kohen, para que ele possa trazê-la para fora do acampamento, e a pessoa a matará diante dele. E Elazar o Kohen tomará do seu dan, do seu sangue, com o seu dedo, e aspergirá do seu dan diretamente diante do Mishkan da congregação 7 vezes, e se queimará a heifer à vista dele, a novilha, sua pele, sua carne, seu dan, com seu estrume, ele queimará. E o Kohen tomará madeira de cedro, isopo e escarlata, e os lançará no meio da cremação da heifer. Então o Kohen lavará as suas roupas, e ele banhará o seu corpo em Maim, e depois ele entrará no acampamento, e o Kohen ficará imundo até a tarde. E aquele que a queimar lavará suas roupas em Maim, e banhará seu corpo em Maim em águas, e será imundo até a tarde. E um homem que estiver limpo recolherá as cinzas da heifer, e as colocará fora do acampamento, em um lugar limpo, e será guardada para a congregação dos filhos de Israel.
para Maim, da separação, para a purificação do pecado. Bom, Heifer Adamá, ou Heifer vermelha, inclusive em Israel já existe uma preparação para a criação dessa Heifer vermelha, dessa novilha vermelha. Muitos fazendeiros estão já preparando para isso, para que possam, né, criar esse tipo de gado, esse tipo de novilha vermelha. E tudo vem do próprio Criador. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Bom, então vamos examinar por partes esse item da Torá. As cinzas da vaca ruiva, Heifer vermelha. Bom, então Moshe e Aharon, né? Moshe falou Moshe e Aharon dizendo, esta é a ordenança da Torá. Torá significa lei, as leis bíblicas do Criador, os mandamentos, os estatutos e o juízo. Dizendo, fala aos filhos de Israel, isso é para todos os filhos de Israel. Dizendo, para que eles tragam uma Heifer vermelha. Então a ordenança do Eterno, através de Moshe e Aharon, é para os filhos de Israel. Os filhos de Israel têm que preparar essa novilha vermelha. Por isso que já tem hoje pecuarista em Israel, já criando esse tipo de novilha, né? Da Heifer Adamá, novilha vermelha. Bom, sem defeito, o qual não haja defeito que sobre ela nunca veio um jugo. Era uma novilha que nunca tivesse colocado uma canga, um jugo sobre ela. Sem defeito, não podia ter cicatriz, não podia ter impintes no olho, não podia ter ferida, não podia ser manca, não podia ter nenhuma espécie de imperfeição, tinha que ser puro, porque para o Eterno, ele requer de nós todas as coisas puras. Ele diz, sede puro, como eu também sou puro. Bom, então levava-se a Elazar, o Corre, um dos filhos de Aharon, né, para que ele possa trazê-la para fora do acampamento, do Mahanê, e a pessoa a matará diante dele. E Elazar o corre, então a pessoa matava fora do acampamento e trazia essa reife vermelha até Elazar o corre. Elazar o corre tomará do seu dan, do seu sangue, com o seu dedo, e aspergirá do seu dan diretamente diante do Mishkan da congregação, da tenda da congregação, 7 vezes. Então, o sacerdote espalhava com o seu dedo, aspergia do dan daquela reifer vermelha 7 vezes sobre o Mishkan da congregação. E se queimará a reifer à vista dele, sua pele, sua carne e seu dan, com o seu estrume ele queimará. Então queimava tudo, não se comia. Queimava aquela novilha vermelha à vista ali do sacerdote, né, de todos, que, né, o povo de Israel, né, fazia isso. Depois que o sacerdote ele entrava para dentro do primeiro tabernáculo para aspergir o dan, o sangue 7 vezes mais sobre o Mishkan da congregação. Bom, então queimava ali aquela reifer, aquela novilha, a sua pele, o seu sangue, né? O dan com o seu estrume, tudo queimava ali, tudo junto. E o Cohen tomara madeira de cedro. Então, trazia madeira de cedro
certamente colocava num recipiente grande, trazia madeira de cedro, risopo e escarlata e os lançava no meio da cremação da Heifer. Não podia tirar nada dela. Às vezes poderia até exalar um odor por causa do estrume dela, mas era queimado todo. Talvez com o cedro, isopo e escarlata amenizava esse odor dela. E o Cohen tomará madeira de cedro, isopo e escarlata e os lançará no meio da cremação da Heifer. Então o Cohen lavará as suas roupas, porque ele tocou nela, né, nas impurezas dela, e ele banhará o seu corpo em Maim, em água. E depois ele entrará no acampamento, aí ele voltava para o acampamento, e o Cohen ficava imundo até a tarde. Né? Quando chegava a tarde, ele tomava um banho de purificação e ele estava limpo e ia fazer as suas ascanote, as suas atividades. Bom, e aquele que ia queimar, né? Por exemplo, como eu disse, aquele dos filhos de Israel que queimou ela, que trouxe ela até ali, para o Cohen, ele lavará suas roupas em Maim, tirava, né, lavava em água, banhava seu corpo em Maim e era imundo até a tarde. E um homem que estiver limpo, aí outro homem que estiver limpo recolherá as cinzas da Heifer, da novilha, e as colocará fora do acampamento em um lugar limpo. Então, pegava aquela cinza ali, que foi, né, ali ela cremada, né, a sua pele, sua carne, o seu dano, o seu estrume, com madeira de cedro, isopo e escarlata, e os lançava no meio daquela cremação da Heifer. Então aquele homem que estava limpo, né, um outro, terceiro homem, que estiver limpo, recolhia as cinzas da Heifer e as colocava fora do acampamento em um lugar limpo, e será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para Maim da separação, para a purificação do pecado. Então ela tinha um objetivo. Isso tinha um objetivo. Era para a purificação do pecado. Por exemplo, quando uma pessoa ia no velório, ficava 7 dias se purificando. E no terceiro dia, ele ia até o templo, né? Ele ia até o templo pegar dessa água para se purificar. Quando chegava no 7º dia, ele era limpo. Então, aspergia essa água da purificação, feita com a novilha vermelha. Bom, vamos para a Torá oral, no tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Jacob, esse item da Torá, né, que fala sobre a Heifer vermelha, né, o item 113. Vamos para Bereshit 15, 9 a 13. Bereshit 15, 9 a 13. Gênesis 15, o 9 ao 13. Ele diz: toma uma vaca de 3 anos e uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha jovem. E ele tomou para ele todo esse, os dividiu ao meio e colocou cada pedaço, um contra o outro. Mas os pássaros ele não dividiu. E quando as aves desceram sobre os cadáveres, Abraão as afugentou. E quando o sol estava declinando, um sono profundo caiu sobre Abraão, e viu como um horror de grande escuridão que caía sobre ele. E ele disse a Abraão: conheça com certeza que tua zerá, tua semente, serão gerim, estrangeiros, numa terra que não é deles, e os servirão, e estes os afligirão por 400 anos. Então, possivelmente essa Heifer, essa vaca de 3 anos, né, que era uma novilha ainda, poderia ser a Heifer vermelha, porque já simbolizava a purificação dos descendentes de Abraão, dos hebreus israelitas, e chegava-se até a nós. Nós não temos o terceiro templo ainda, né? Então, nós só podemos lembrar desses mandamentos, conforme o Eterno disse,
lá em Devarim, capítulo 30, que quando nós estivermos no meio das nações, nós lembraríamos desses mandamentos e para guardar eles, né? Bom, agora nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, homens íntegros que guardaram a lei do Eterno. Aleluia! Em que não havia nem mancha, nem rúcula e nem maco. Bom, vamos para o item de número 113. Ibrim 9, 3 de 14. Ibrim 9, 3 de 14. Ibrim 9, 13 e 14. E 14. Pois se o dano de touros e de bodes e as cinzas de uma novilha vermelha aspergidos sobre o que for contaminado purifica a carne, quanto mais o dano do Moshia, que mediante o rua perpétua, na qual ele se ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Elohá, purificando a vossa consciência de obras mortas para servir a Elohá. Então, o escritor de aos Hebreus, ele menciona que a cinza da Heifer Adamá, da novilha vermelha, né, que era aspergido sobre aquele que estava contaminado e purificava a carne. Quer dizer, homens que guardaram a Torá. Aleluia. E quanto mais o Dan do Mashiach e Yahushua, que é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melech-Zedeque, que no dia do Yom Kippur faz a Keporá por nós, e não só no dia do Yom Kippur, não. Quando nós pecamos, qualquer dia do ano. Nós entramos a ele na hora do Shaharit, das 9 às 10, na hora do Ma'ariv, das 3 às 4 da tarde, e nós pedimos pecado ao correm que o Eterno deixou, diz que ele está sentado à destra do Yah Espírito. Ele faz a Keporá por nós. Bom, fica para nós esse item, né, de número 113, as cinzas da vaca ruiva, da Heifer vermelha ou Heifer Adamá, e que o Altíssimo, na sua infinita sabedoria, possa desvendar os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da sua Torá, das palavras que saíram da sua boca, o qual é nossa vida. Shalom para todos, no nome bendito, Yahushua, o nome do concerto eterno. Aleluia. As palavras do concerto eterno, que são os estatutos e o juízo, que saíram da boca do Altíssimo.